Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Hoje começamos mais uma trilha, a quarta trilha aqui de programação funcional. Programação funcional é para quem deseja seguir, principalmente na área de ciência de dados, análise de dados, inteligência artificial. É uma das áreas dentro de programação, principalmente programação Python, uma das mais importantes. Portanto, neste módulo, nós vamos destrinchar aqui os principais conceitos da programação funcional. Nós vamos, uma aula introdutória, que é essa daqui, falar assim, os principais conceitos muito em passant, muito por cima, e depois, em cada uma das próximas aulas, a gente vai destrinchar cada um deles, ok? Então, vamos começar aqui, então, programação funcional. O que é programação funcional, em primeiro momento? A gente pode dizer que nós já vimos isso, quando nós estudamos o paradigma orientado a objeto, nós vimos lá que existem vários paradigmas de programação de computadores, e aqui a programação funcional, ou o paradigma funcional, é um deles, e é o processo, basicamente, aí de construir software por meio de uma composição de funções, principalmente funções puras, evitando o compartilhamento de estados, evitando também dados mutáveis e, consequentemente, aí, com isso, e não havendo essa, vamos falar assim, esse compartilhamento, os dados mutáveis, a gente evita, principalmente os efeitos colaterais que isso pode causar. A programação funcional, então, ela enfatiza a aplicação de funções em contraste à programação imperativa e também a estruturada, ok? As linguagens de programação, aquelas que são puramente funcionais, a gente pode dizer que elas estão muito mais centradas no mundo acadêmico do que lá no mundo comercial. Então, o que nós vamos ver, principalmente no mundo comercial, são as linguagens que se sobressaem, são aquelas multiparadigmas, como é o caso do Python. Então, tem ali dentro dela todos os conceitos, ou os principais conceitos funcionais de programação funcional. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de linguagens de programação funcional. Quem tem aí uma certa bagagem vai se lembrar da década de 80, 90, principalmente na área de inteligência artificial, massiva utilização ali de Prolog, Lisp, e depois outras linguagens aí, Scheme, ML, Miranda, Haskell, Elixir, R, Erlang, o Matemática, a linguagem J, a linguagem K, o XLST, APL, o CAL e F#, e muitas outras. Essas aqui são as principais representantes aí de linguagem funcional. E aqui o paradigma funcional, ele surge principalmente na matemática formal. Então aqui vocês podem ver aí na tela, um exemplo de proposição matemática formal aqui, que está aí basicamente definindo 1 mais 1 igual a 2. Então vejam que é muito complexo, é bem detalhado, o mais detalhado possível. Então a linguagem de programação ela se origina na matemática formal. Aqui dois exemplos de programação funcional, uma em linguagem Scheme e outra em Haskell. A primeira delas é a definição de uma função lambda, ou seja, uma função anônima, que basicamente está somando dois valores. E ela está recebendo ali como parâmetro o resultado de uma operação de multiplicação. Então, 3 vezes 4, e depois esse resultado está entrando em x, e x está sendo, então, basicamente somado. Então, no caso aqui, é 12, 12 mais 12, 24. Ok? Lá, na linguagem Haskell, basicamente a gente está fazendo ali a utilização de um comando, de uma função map, que está mapeando um determinado resultado dentro de uma lista, uma operação dentro de uma lista. No caso ali, ele está pegando cada um dos valores da lista, que a gente está chamando ali de x, e está multiplicando por 2. Basicamente isso que ele está fazendo. Muito bem. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo da relação entre linguagem funcional e linguagem estruturada, imperativa aqui. Na linguagem estruturada, é muito comum haver, então, compartilhamento de locais de memória, compartilhamento de dados, Então aqui, por exemplo, se a gente declara uma lista, e essa lista a gente associa o nome A, depois a gente atribui esse A a uma outra variável, B, por exemplo, o que está acontecendo de fato? Esta lista, ou seja, essa posição de memória que contém os números 1, 2, 3, 4, 5, lá da memória, estão guardados então numa posição de memória. Quando eu faço a atribuição B recebe A, na verdade eu estou recebendo ali o ponteiro apenas. Então, tanto A quanto B estão apontando para o mesmo endereço de memória. E aí, o que acontece? Se eu faço uma operação como essa, a posição 0 da lista B recebe um outro valor, isso altera também o valor
dos elementos da lista A. Então, esse é um dos efeitos colaterais de se compartilhar, né, espaços. A gente vai ver que a linguagem funcional tenta evitar, né, por exemplo, este efeito colateral, e tem muitos outros, né, com a implementação de alguns princípios. Existem muitos princípios, né, mas os principais que foram implementados em linguagem Python são esses, né, que vocês estão vendo aí na tela, que são as funções de primeira classe, as funções de ordem superior, geralmente aonde tem um, né, tem o outro, né, mais ou menos aquela ideia, né, o boi e a vaca, né, aonde a vaca vai, o boi vai atrás, né, isso, né, então é mais ou menos isso, ou seja, onde tem função de primeira ordem, tem também funções de ordem superior, a gente vai ver em detalhe o que é cada uma delas. As funções anônimas, closure, recursão, imutabilidade e lazy evaluation. Então esses basicamente são os princípios, né, que foram então implementados, né, em Python e que vem, né, basicamente do paradigma funcional das linguagens funcionais, linguagens de programação funcionais, ok? As funções de primeira classe, né, nada mais são do que aquelas funções que têm a capacidade, né, de basicamente ser tratadas também como dados. Assim, de uma forma muito simples, né? Eu posso, por exemplo, atribuir a uma variável, uma posição de memória, uma função. Então aqui no caso, estou definindo uma função dobro, né? E eu estou basicamente atribuindo essa função a uma variável A, né? E depois eu posso utilizar essa variável. Então esta basicamente é a função, é o conceito, né, de função de primeira classe. E a gente vai ver com detalhes, né? A gente está vendo super em passant aqui, super por cima, cada um deles, tá? Só para a gente ter uma ideia do que representa. As funções de ordem superior, basicamente, é aquela capacidade que uma função tem de receber como parâmetros ou retornar outras funções. Ou ela recebe como parâmetro uma função, ou ela retorna uma função, tá? Não sei se vocês já entenderam, né? Os princípios, eles estão relacionados às funções. Por quê? Nós estamos numa programação funcional, né? Então vejam que os princípios eles dizem respeito quase que 100%, né, às funções, né? Ou seja, todas as operações, as formas de operação das funções. As funções anônimas ou funções lambdas, né, são aquelas que basicamente não precisam de um identificador e, consequentemente, não precisa ali estratificar ali uma posição de memória, então eu consigo muito mais flexibilidade com isso, né? Closure, né, basicamente é aquela capacidade de você perceber o entorno e entender, por exemplo, que uma subfunção ela percebe, né, todos os elementos e componentes e dados que estão na função mais externa, né, na função mãe que está chamando, né, que está dentro. Aquela função dentro percebe o que está fora, né, basicamente essa é a ideia do closure, né. A recursão é aquela propriedade ou capacidade de uma função chamar a si mesmo, né, e sempre vai ter que ter ali vamos falar assim, uma condição, né, de parada, né, senão ela fica infinita, um loop infinito ali, né. Imutabilidade, né, basicamente é aquela propriedade de não permitir alterações. Então, por exemplo, o inverso é aquela lista, né, quando nós atribuímos A e B, e eles compartilhavam o mesmo espaço de memória. Então, imutabilidade é o contrário, ou seja, cada, vamos falar assim, estrutura de dados, ela detém ali basicamente um espaço fixo e reservado para si, né? Isso traz problemas, né, como, por exemplo, uma necessidade maior de memória, mas também traz aí algumas vantagens, tá? E por fim, o lazy evaluation, ou avaliação tardia, né, que é aquele conceito ou aquela propriedade de você atrasar o máximo possível, né, um determinado processamento. Você só vai executar, né, quando ele for estritamente necessário, ou seja, agora que tem que ser executado, então aí sim ele executa, né? Então ele posterga, né? Ele faz um atraso o máximo possível no processamento e ele basicamente é o inverso do eager evaluation, tá? Um exemplo, né, de lazy evaluation são os generators, né? A gente vai ver com mais detalhe. Então, a partir da próxima aula, nós vamos ver cada um desses princípios com um pouquinho mais de detalhe. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!